Olá, família NS Supermercados, estamos aqui de volta com o nosso segundo podcast, agora com o pessoal da Paraíba. Hoje a gente está trazendo a consultora Daniele Torres, da Torres Consultoria, o nosso querido Fábio Barreto, que é o nosso também colaborador em nossa revista impressa. O Fábio ele ajuda também com conteúdos e trazendo a experiência dele de loja, de vivência, ele traz para a nossa revista. E o nosso querido Léo Meirelles, que é um grande percussor da questão do associativismo aqui no estado da Paraíba. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Para prazer. nós da revista é um prazer estar recebendo vocês. Vamos falar hoje um pouco de associativismo, de estratégia inteligente de venda. E aí, Dani, começando por você, é sempre um prazer estar com você aqui na Paraíba, uma delícia. Adoramos as nossas estadias, a nossa participação aqui nos eventos da Paraíba. Querendo informar também que vocês podem estar ligando e entrando em contato pelas nossas redes sociais, pelo nosso site e convidando a revista NS Supermercados para fazer as coberturas dos principais eventos voltados ao varejo paraibano. Então, Dani, o que é que você acha dessa questão do supermercado se associar e entrar numa rede? Primeira questão do dia, Luiz. Bem, primeiro, obrigada, Cacá, pelo bate-papo, né? Esse é um bate-papo bem interessante e, assim, é um tema que eu me identifico muito, que é rede associativista, né? Eu venho de rede e eu falo que meu sangue corre nas redes, né? Eu tenho muito essa essência de rede, tanto é que a maioria dos meus clientes fazem parte de rede e é sempre muito prazeroso falar sobre rede associativista. E referente a um supermercado fazer parte de uma rede associativista, eu vejo como hoje no mercado até uma questão de sobrevivência, diante de uma concorrência tão agressiva que a gente vem vivendo. Hoje um supermercadista com uma loja de pequeno ou médio porte sozinho, ele não vai muito longe não. Principalmente com essa força que a gente está recebendo aí das grandes redes, muitas vezes não só em capitais, como grandes redes começando a chegar em cidades de interior, coisa que no passado a gente não imaginava que fosse acontecer. E essas lojas sozinhas, individuais, sem o apoio de uma rede, sem o apoio de outras pessoas, de outros empresários e de fornecedor, coisa parecida, eles não conseguem se manter no mercado. Então, assim, a importância de carregar também essa questão da marca, da força, você fortalece, né? Que é aquela velha frase de juntos somos mais fortes, quanto mais lojas unidas, mais força cada uma tem. Esse é o conceito que eu tenho de rede associativista ou de um supermercado entrar numa rede e passar a fazer parte. Léo, como gestor da rede, ele é gestor de uma rede aqui na Paraíba, que é a Big Nordeste, pode também me endossar um pouco aí o que eu... Boa tarde a todos, uma satisfação, nós que fazemos a Rede Big Nordeste, participar aqui desse bate-papo, o Cacá, o Fábio, Dani. Dani falou tudo. Então hoje o pequeno e o médio comerciante que queira sobreviver hoje no mercado, ele tem que participar de alguma rede. Porque está vindo aí, os atacarejos estão invadindo, antes era só nas capitais, como ela falou, hoje estão nas pequenas cidades e estão querendo assim tomar conta do mercado. Então o pequeno comerciante não consegue hoje sobreviver. Além da altíssima taxas tributárias que existe no mercado, tem a concorrência até um pouco desleal em relação a isso aos atacarejos. Isso juntando a rede, eles com certeza só têm a crescer e a firmar no mercado. Isso. Entendi, Léo. Veja só, a revista NS Supermercados participou agora, no final do ano de 2022, da Consuper e nós pudemos trazer essa novidade da rede participar da feira. Então eu acho muito importante. Quais são, além da questão de compra, não os benefícios do supermercado fazer esse tipo de associação, né? Vocês falaram da questão de compras, mas eu quero que você desenvolva um pouco mais essa explicação para um empresário que está sozinho nessa questão de invasão das grandes redes. Como é que ela pode se juntar à rede Big Nordeste? A rede Big Nordeste hoje está com 11 anos da sua existência, né? Hoje estamos com 37 lojas em 24 municípios da Paraíba.
E, como você falou aí, hoje um mini mercado ou um médio comerciante hoje, só um exemplo, ele for comprar hoje sozinho, ele compra lá seus 100 fardos de açúcar, ele vai fechar por uma negociação. Então, pela rede, fecha 3.000 fardos. Então, consegue um preço melhor com aquela mesma quantidade que ele trabalha, sem poder também deixar ele abastecido demais, vai ficar dentro da lógica dele, né? Do estoque, do giro dele. Então, isso aí, hoje, a rede ajuda bastante nisso aí. Não só nisso, mas vem a questão da reciclagem dos colaboradores, a equipe de consultores que a rede ela proporciona, as redes, as lojas, né? Então, hoje ele não está sozinho. Então, quando ele participa de uma rede, os próprios fornecedores já olham ele já com outros olhos. Então, a questão é essa, de juntar as forças, né? Quando a gente fala de juntar a força, a gente também traz os consultores, né? Os consultores, eles nos dão aquela dica de como melhorar. E o que é hoje, Fábio, boa tarde, o que é a estratégia inteligente que está aqui na nossa nova edição. Quem puder conferir a nossa nova edição, a revista se tornou uma escola para quem está buscando informações, tendências de mercado, e o Fábio é um dos nossos consultores e ele está trazendo nessa nova edição a questão de estratégia inteligente. Então, qual é a diferença quando se fala de estratégia? O que é inteligente e o que não é inteligente para trazer para uma loja, hein, Boa tarde, Cacá, Dani, Léo. Boa tarde. E a todos que nos estão assistindo nesse momento. Então é o seguinte, a gente está falando de rede aqui e é um tema extremamente importante, porque ele fomenta o segmento regional. Sim. Fortalece a região, cada região dos supermercados que participam das redes. Só que nada disso acontece sem o cliente. Isso. Todo o trabalho é feito para atender um cliente. Mesmo sendo esse tema sobre o cliente parece ser banal, mas muitas empresas ainda não conhecem os seus clientes. Quando a gente fala de estratégia inteligente, e o que é uma estratégia que não é inteligente, ela não é inteligente quando o gestor procura tomar decisões com base no seu conhecimento. Ah, eu acho que isso aqui vai dar certo. No supermercado, eu acho que isso aqui vai dar certo, na minha opinião. Mas ela é inteligente quando o gestor coloca o shopper, o consumidor, quem compra na sua loja, como foco principal. E quando ele une o seu cliente a processos, a tecnologia e a informação. Isso sim se trata de uma estratégia inteligente. Parece muito banal falar sobre cliente, mas aquele gestor que acha que é ele que paga as contas, é ele que investe, que faz tudo isso, ele precisa entender que quem paga essas contas são os clientes. A empresa dele não existe sem os clientes. Então, ele conhece o cliente dele, tem escutado o seu cliente. Isso sim seria uma estratégia inteligente. Legal, Dani. Agora é com você. O que é que você entende, Dani? Explique um pouco para o nosso telespectador. O que é que você entende como fortalecimento de marca? Como é que você trabalha o cliente para ele fortalecer a marca e a marca passar a ser lembrada pelo shopper, pelo consumidor? É bem interessante, Cacá, essa questão da marca, que eu acho que eu terminei minha primeira fala falando sobre isso, sobre a importância de você entrar, falando de associativismo. Eu falo sempre, inclusive eu consegui trabalhar isso na cabeça de vários clientes de rede, né? Quando se trabalha, que é a minha bandeira, né? Eu levanto essa bandeira de não existir duas logomarcas e só existir uma. Se você entra numa rede, você não tem que ter supermercado do José e a marca da rede, a logo da rede. Eu defendo a bandeira que a gente tem que usar uma única logomarca. Por quê? Eu vou dar um exemplo que eu falei aí, supermercado do José. Ele é uma loja numa cidadezinha de interior, supermercado José, conhecida naquela cidade como uma loja, supermercado José, e só quem conhece ele são aquelas pessoas da cidade. Se essa rede se associa se essa loja se associa a uma rede né, associativista, se ela entra numa rede, ela absorve essa marca, né? Então ela muda a fachada, uniforme, sacola. E essa marca, se essa marca for forte na região, ela se fortalece. Ela não vai ser, eu vou dar um exemplo da Big Nordeste que está aqui presente na pessoa do Léo. São quantas lojas, Léo? 34, 37. 37 lojas. Então, assim, supermercado do José, vou dar um exemplo em uma cidade que acho que não tem loja de vocês aí, sei lá, em Pirpirituba, um exemplo, que é uma cidadezinha lá do Brejo. Aí, supermercado José, lá em Pirpirituba, entra na rede.
faz parte da rede, ele vai deixar de ser Supermercado do José em Pirpirituba, só conhecido pela região, para ser 37 lojas na Paraíba. Então, eu deixo de ser Supermercado do José em Pirpirituba e passo a ser 37 lojas na Paraíba toda. Então, assim, quando qualquer cliente vê uma loja de uma pessoa, em Itabaiana, em Campina Grande, ele vai pensar, caramba, o Supermercado do José é grande. Cresceu pra caramba, ele tem várias cidades da região. Então, assim, a força da marca não se compara quando você entra numa rede. A prova é que quando uma loja entra numa rede, eu falo com propriedade, porque eu acompanho várias lojas que fazem parte de rede, inclusive clientes meus que entrou em rede, que era meu cliente da consultoria antes de entrar na rede, tive até exemplo com a rede Big Nordeste, quando ele entrou na rede, muito rapidamente ele conseguiu alavancar o faturamento dele, por conta da marca. Porque a marca trouxe muito isso, essa credibilidade. O cliente já vê com outros olhos, não é mais só aquele mercadinho do bairro. É uma loja da Big Nordeste, um exemplo. Como tem outras redes na Paraíba que são muito fortes também. A Paraíba tem essa característica, né? Que é de rede. A Paraíba ela tem essa característica de rede que é totalmente diferente de Pernambuco. Em Pernambuco é cada um não por tem, si. Não tem. E aqui na Paraíba a gente sente essa questão de rede, essa questão de juntando forças, né? Ô Léo, me fala um pouco da questão do online. Como é que funciona essa questão? A loja, quando se associa à Big Nordeste, vocês trabalham uma questão de padronização do online também, então o cliente ele pode comprar online. Me explica um pouco essa questão do online que eu quero entender. Eu queria pegar antes 2 tópicos que o Fábio falou e que a Dani falou. Questão do cliente. Importante a nossa diferença de lojas de bairros para um atacarejo. Porque a loja de bairro ele conhece o cliente, chama pelo nome. Então, ele vai entregar na residência do cliente. Então existe uma afinidade que a loja cria com o cliente, que é o que mantém realmente o emprego dos funcionários e até mesmo o emprego do proprietário da loja, senão não existiria, né? Então isso aí é muito importante o cliente, como você falou, Fábio, certo? Em questão do Dani falou aí, em questão da rede, é importante também que o cara tá lá em Pirpirituba, chega em João Pessoa e vê lá a rede Big Nordeste. Então vê a sinalização igual, quando ele entrar na loja, estou na rede Big Nordeste. Então tem a questão do cartão marca própria que ele fez lá em Pirpirituba, mas ele pode comprar também aqui na rede onde tiver, a cidade que tiver. Então é importantíssimo uma rede hoje para o pequeno e o médio varejo. Isso é muito importante, né? Só fazendo essa observação, porque cria-se um padrão na mente do cliente. Isso. E que se esse padrão sendo bom, atendendo com excelência, ele sabe que vai contar com excelência em todo canto que vai ser essa marca. Isso. Aí a gente chega lá, a promoção que está lá em Pirpirituba está valendo também aqui, então a rede ela é geral. E hoje nós trabalhamos com uma ferramenta muito importante, todas as redes trabalham, que é o encarte, o jornal de oferta, onde chama tabloide, outros chamam encarte, né? E além desse encarte, nós trabalhamos com o Dia Big, que já se consolidou no mercado. Então a gente coloca o Dia Big numa semana mais fraca de movimento, né? Onde tem um menor número de... não sai pagamento de prefeitura, né? Então aquele dia nós colocamos um encarte só para um dia, com preços, às vezes até preço de custo. Entendi. Para chamar o cliente e consolidou essa... É o antigo Dia D, né? As outras redes chamam Dia D, nós colocamos Dia Big. Ah, massa, muito Entendeu? bom. Em questão de associativismo, nós temos aí Fortaleza, que está um pouco ano-luz na frente de que Paraíba em questão de rede, e o próprio Rio Grande do Norte. Então Paraíba hoje ela cresceu bastante em questão de associativismo. Então assim, Pernambuco, nós até eu tenho um conhecido lá, realmente é um pouco mais assim, eles não têm assim aquele associativismo. Muito acho um pouco do ego e tal, mas é questão de tempo. E logo os pequenos e o médio tem que também ter esse associativismo que ser criado redes em Pernambuco. Eles vão ver que é o caminho hoje do mercado hoje, por questão até dos próprios atacarejos, né, que estão invadindo aí o Brasil. Eu como veículo, eu costumo me deparar sempre com os clientes falando: ô Cacá, qual é, você que trabalha nesse negócio há 18 anos, nesse negócio quando eu digo no varejo é há 18 anos, qual é o caminho, qual é a estratégia mais eficaz para se alcançar o sucesso? Essa pergunta vai para os meus consultores, né, Daniele e Fábio. Qual é a eficácia, o caminho correto para se alcançar o sucesso, Fábio? Olha,
eu vou puxar um pouquinho do que o Léo estava falando sobre a questão do online, né? E o online tem uma coisa muito importante chamada tempo. Para eu saber o preço de alguns produtos da concorrência, antigamente eu tinha que andar alguns quilômetros para saber o que o supermercado X vendia, o outro Y. Hoje eu tenho isso na palma da minha mão. Então, o que o supermercadista precisa entender é que o tempo é fundamental para que eu não saia de perto do meu cliente. Por isso que é tão importante conhecer o ticket médio, o que meu cliente compra, como ele compra, que horas compra, para que eu esteja sempre perto dele, né? Porque às vezes você diz, eu montei uma estratégia aqui no online, mas não deu certo. Você montou para quem? Com base em que indicadores? Quem são os seus clientes? Você sabe realmente quem são os seus clientes? Então, essa questão do online é fundamental, né? Agora precisa ser muito bem feito. E os caminhos, eu digo sempre que tem 3 passos muito importantes, que vão levar a um sucesso no online. É uma estratégia muito inteligente. Eu preciso, primeiro passo, entender o meu cliente. Eu preciso ouvi-lo. Eu só faço isso com pesquisa. Pesquisa comportamental. Preciso entender o que ele compra, quanto compra, que horas compra. Preciso entender e depois eu preciso atendê-lo. Ele não pode entrar na minha loja e sair sem um produto que ele veio procurar. Se ele tiver saído sem um produto, o cliente entrou no supermercado, saiu sem nenhum produto, não, eu preciso saber. Está precisando de alguma coisa, né? Para entender aquele cliente, atendê-lo de uma próxima vez e encantar. Então, entender, eu preciso ouvir, atender, eu preciso ter o produto ou serviço para esse cliente ou para um usuário e encantar, que é o pós-venda. Porque parece que o cliente entrou ali e comprou, eu estou com o meu lucro aqui e acabou. Não, eu preciso mantê-lo, já pelo fato de tanta concorrência, que eu falo hoje. Então, esses 3 caminhos são fundamentais: entender, atender e encantar no pós-venda. Mas e você, Dani, o que é que você acha? Na verdade, Cacá, o que eu, como consultora, eu vejo um déficit hoje enorme no pequeno e médio varejista, que é a gestão. A grande maioria, literalmente, não tem gestão de absolutamente nada. E aí eu sou um pouco agressiva quando eu falo isso, mas é fato. Não se tem gestão de absolutamente nada. Muitas vezes contrata uma consultoria que é o resultado para ontem. Esse resultado não vem para ontem porque a base estrutural está totalmente não tem estrutura, está desestruturada, Quero resolver né? problemas de 15 anos. E aí, dias, né? são processos operacionais para poder chegar no resultado mais na frente. E ainda eu enxergo, mesmo diante de tanta concorrência, mesmo diante de tanta dificuldade que o varejo vem passando, né? Porque a gente sabe que o pequeno e médio varejo sofre com essas concorrências dos grandes. Eu vim dos grandes e eu sei a força dos grandes, né? Então, assim, é diferente. O grande consegue dar prejuízo um tempão e segura a onda. E o pequeno e médio não segura a onda, ele não pode dar prejuízo, que ele quebra. Mas essa visão não se tem, porque o varejo demora muito, você demora muito para enxergar o prejuízo. Quando você enxerga que está quebrado, você enxerga, mas já está quebrado faz muito tempo, né? A verdade é essa, porque não tem gestão. Então, para mim, a grande chave do sucesso, não só do pequeno e médio varejo, que é o meu segmento, mas de qualquer negócio, é ter gestão. É conhecer seus números, é conhecer o cliente, é saber o perfil da sua loja. Tem loja que tem aí 30 anos e o cara acha que porque tem 30 anos ele sempre soube trabalhar e é assim e não vai deixar de ser assim porque eu cresci, é a síndrome Gabriela. Eu cresci, eu nasci assim, e eu cresci assim e você assim sempre, Gabriela. E aí Gabriela tá quebrando. Tem um monte de Gabriela quebrando. Porque o atacarejo está chegando, porque o atacarejo está chegando num formato bem diferente, porque o atacadão trabalha sem sacola, o atacadão não tem repositor, o atacadão não tem muitos serviços, porque ele tem que baixar a operação para poder vender mais barato. Mas o atacarejo que vem chegando hoje, o Mateus da Vida ou vários outros, né, que tá aí crescendo, o Carrefour fechou, mas está abrindo com a bandeira de atacado. E aí, esses grandes, eles vêm oferecendo todos os serviços e o pequeno e médio varejo está desesperado. E o que é que eu faço agora? Gente, não é para ficar desesperado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer o nosso cliente. Nós temos um diferencial gigantesco, que é ser da terra, que é conhecer o cliente, saber que é Dona Maria, que é seu José, isso é o grande diferencial, até porque a gente vive numa sociedade carente, questão, né? Você chegou nessa questão, que é uma questão onde eu esperava que você E aí, pegasse. quando eu começo a falar, eu me empolgo. Tá muito bom esse papo. Porque... E assim, você chegou numa questão que eu quero jogar aqui na mesa para os 3 convidados, para que os 3 convidados possam debater sobre a questão do preço para vocês.
O consumidor está correndo atrás do preço e o preço é tudo, Fábio. Léo, o que é que vocês acham? O preço é tudo, é o diferencial. Falou tudo Deixa agora. os meninos ficarem à Eu vontade. quero que vocês... Olha, o preço, ele não é tudo, mas faz parte desse tudo, né? E a gente tem que ter cuidado com o preço, porque não pensar só no preço em relação à quantidade monetária, né? Eu não posso passar a vida olhando o que o meu concorrente faz com o preço dele, porque eu vou estar sempre atrasado nas minhas decisões e no máximo só vou conseguir imitá-lo. Então eu não preciso só vender preço, mas preciso vender valor. Se eu tenho uma empresa que vende alimentos, eu preciso entregar ao meu cliente higiene, eu preciso entregar a sensação de um ambiente confortável, né? Eu preciso chegar lá e encontrar variedade, sortimento, mix, porque eu não posso fazer do meu supermercado uma conveniência que eu faço a feira, meu cliente faz a feira no concorrente e o que faltou eu compro ali no meu supermercado. Então eu não posso vender só cestinhas, eu preciso entregar o carrinho, né? Então não é só preço, né? Você pode trabalhar o preço de várias formas, né? Compre 2, leve 3. Dá para se trabalhar o preço de forma inteligente, né? De forma muito inteligente. Então, não é o preço por quantidade monetária, é o que eu entrego de valor e benefício aos meus clientes. Eu acho que a prestação de serviço é muito importante. Eu Aí ele também falou, acho. não é só preço, o preço faz parte também, né? Mas é a qualidade do produto, é a prestação de serviço, é o pós-venda. Então, o cliente passou no carro, nós temos ter muito cuidado, porque assim, a partir do momento que ele entra no supermercado, do repositor, do caixa, do embalador e até aquele cara que vai lá entregar na residência dele, tem que prestar um bom serviço, senão o cliente não volta. Então isso é importante. E até falando um pouco assim sobre venda online, algumas lojas nós trabalhamos com aplicativo, até por regional, e a maioria, interessante, a maioria trabalha com grupos de WhatsApp com seus clientes. Isso ele tem um cliente mais próximo dele ainda. Então tem lojas até que dá dia do aniversário, manda um chocolatezinho para o cliente, então faz tudo isso. Joga promoção no grupo do WhatsApp, então faz a divulgação. E a própria rede social hoje, não tem nem o que comentar, né? É uma ferramenta fantástica, quase gratuita, né? E você faz uma divulgação enorme através do próprio Instagram, do próprio WhatsApp. Então na rede Big Nordeste existe essa troca de experiência, né? Sim. Um lojista se comunica com o outro Isso. e dentro disso aí se forma um braço e juntos E o vocês próprio são uma grupo força. e o próprio grupo do lojista com os clientes deles da região. Então, Pirpirituba, vamos voltar à cidade de Pirpirituba, tem lá um associado lá, então ele cria um grupo de WhatsApp com os clientes deles. Então ele vai jogando oferta, vai jogando aniversário, fala no privado do cliente, dá um chocolate ao cliente. Então ele faz essa parceria, né, com o cliente para ficar ele mais próximo. E como ela falou aí, cara, é importante demais você chamar o cliente pelo nome, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, o cliente se sente valorizado. Então, preço não é tudo. O preço não é tudo, Cacá. Agora é importante a gente reforçar que antes da pandemia, nós estávamos em um cenário bem confortável, né? Eu dou treinamento, faço palestras e a gente sabe que antes da pandemia, o peso do preço era bem menor, né? O preço pesava bem menos na decisão, na tomada de decisão do cliente. De serviço. Quando veio essa loucura toda que a gente viveu aí com a pandemia, o preço ganhou uma força muito maior, porque a instabilidade financeira é enorme e ainda se vive muito um momento complicado. E aí, isso, então assim, tanto é que a venda no atacarejo aumentou muito, né? Então assim, aumentou a venda de tudo, mas o atacarejo mais, a procura, porque as pessoas buscavam realmente mais preço. Preço não é tudo, porém ele ganhou uma força nos últimos anos diante do momento pandemia. Fator diferencial. É um fator hoje que é pesado, mas não é tudo na hora que o cliente decide, porque tem que ter todo um processo. Fábio falou de uma coisa interessante que é o lojista, o dono, o empreendedor, o empresário, ele tem uma visão muito mais ampla e não olhar só para o concorrente. Muitas vezes eu chego para o meu cliente e falo, você está olhando muito para o concorrente, cara, olhe para dentro, né? Olhe para você, porque você tá vendo tanto defeito no concorrente e você não está enxergando o seu, porque você já está ferrado. Se morasse aqui na cidade, eu não compraria na sua loja, por exemplo. Acontece, porque quando eu como consultora, eu posso chegar e dizer o seguinte, eu tô ali para isso, para dizer a ele, né, a verdade. Então, olhe para dentro primeiro, porque não é só você tá deixando o concorrente ditar como você trabalha.
Não é bem assim que funciona. Dá para trabalhar preço, é importante, não é tudo, mas é importante, de forma estratégica e inteligente. Ficar com imagem que você é bem barateiro mesmo, porém não precisa estar mais barato em tudo. Você também tem que ganhar dinheiro, né? Tem que dar a conta pela receita, tem que fechar. Então o recado da Dani é esse. Procurem não só olhar o exterior, olhe o interior e vamos trabalhar essa questão da arquitetura, beleza interior. Outra coisa, Fábio, vamos dar as últimas palavras. Muito obrigado pela presença. Agradecendo novamente ao nosso público paraibano que nos recebe sempre com muito carinho. A rede Big Nordeste, representada aqui pelo nosso querido Léo. Dani Freitas, Dani Torres, que também é uma amiga, eu chamo Freitas porque somos amigos além do mercado, tem muito tempo, né, Dani? É um prazer estar aqui com vocês, muito bom, nosso papo foi maravilhoso. Última mensagem, Dani, do nosso podcast, fale aí para o seu povo, para o seu público, um recado para o seu cliente, quais são as prioridades que eles devem ter como forma de sucesso, para atingir o sucesso. Conhecer o seu negócio, conhecer o seu cliente, cuidar do seu colaborador, eles são extremamente importantes. Então, assim, o recado que eu dou aqui é bem claro e objetivo, é cuidar das pessoas, dos processos, fazer gestão e conhecer seu cliente. Não tem como, não existe receita de bolo. Se você valorizar sua equipe estiver motivada, você cuidar do seu cliente, você conhecer seu cliente, ter gestão do seu negócio, ter o seu negócio na mão, não tem como dar errado. Mas são 3 situações que muitas vezes não são trabalhadas. E aí, de fato, é complicado você ter um bom resultado se você não tem gestão das pessoas, se você não tem processos, se você não tem gestão, aí fica mais complicado. Então, o recado que eu deixo é esse, gente, é trabalhar processos, implementar processos, desenvolver pessoas, motivando pessoas e conhecer sua loja, conhecer seu cliente e saber, de fato, como é que funciona, qual é o perfil da sua loja, do seu cliente e conhecer, na essência, cada um dos seus colaboradores. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Muito bom. Léo, as vantagens, parabéns pela administração da rede. Eu sou um admirador, consumidor também, sempre que estou por aqui, estou sempre vendo suas ações, suas participações em feiras, enfim, parabéns pelo legado. E eu quero que você mande um convite para quem está assistindo o nosso podcast para fazer parte das 37 lojas, isso, aumentando para 50, 100, 200 lojas Big Nordeste aí. Nós estamos aí, como eu te falei, 24 municípios e temos espaço para crescimento, né? E cuidado que tem em casa também, né? Então, assim, nós pedimos sempre para qualquer hoje, tanto o empresário da rede como outros comerciantes, pequeno, médio e grande portes, valorize, primeiro, seu fornecedor, seu cliente e seu colaborador. Então, eles são os pilares para poder ter sucesso no mercado, né? E ter crescimento. Agradecer a NS Supermercado nos seus 18 anos aí, né, de existência. Parabéns pelo trabalho e conte conosco. E, se Deus quiser, nós vamos aí crescer juntos. Tá? Valeu, Léo. É o nosso querido consultor, Dr. Fábio Barreto, que sempre fala na experiência com o cliente. Fábio, manda aí o recado. Está na nossa nova edição, uma estratégia inteligente por Fábio Barreto. Confira, gente, olhe, não olhe só figuras, porque o texto é super enriquecedor e lhe faz trazer para dentro do seu negócio um olhar diferente, especializado por um consultor que realmente estudou e sabe o que ele diz. Manda o recado aí. Primeiro agradecer, né? Agradecer a Dani, a Léo aqui, que eu acho que foi uma conversa muito boa. Às vezes uma frase que é dita aqui muda o comportamento de um gestor. Uma frase, uma simples frase, dá aquele insight que diz, rapaz, eu preciso realmente fazer isso, pensar dessa forma diferente. Eu vou polemizar um pouquinho no final e dizer assim, aos gestores de supermercado, varejo, cuidado com o ego. Com essa, a gente não pode se achar a verdade absoluta. E o grande foco que eu preciso ter é acordar todos os dias e dizer, eu preciso aprender mais alguma coisa hoje. Eu não sou a verdade absoluta. Eu preciso investir constantemente em conhecimento, investir em treinamento para a minha equipe, conhecer o meu cliente, criar processos que me ajudem no meu tempo, para que o tempo da minha empresa seja extremamente produtivo, e conhecer o meu cliente, para que eu possa ter, eu acho que com isso aí, entender, atender e encantar,
não tem como não ter sucesso, né? Agora, nada disso vai caminhar sem o investimento em conhecimento. Então, que a gente cuide desse ego, tem que ter cuidado, nós não somos a verdade absoluta, investe em conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos finalizando agora o nosso podcast aqui com o pessoal da Paraíba. Um grande abraço, nos siga nas redes sociais, no nosso site. Muito obrigado à nossa agência Épico, em nome de Laura e Wanderson. Muito obrigado a todos que estão aqui e até a próxima. Até o nosso próximo podcast. Muito obrigado. Tchau, gente. Isso aí. Recife tem cantos mil. É um pedacinho. Esse aqui tá ok? Tu volta hoje? Só uma pergunta.